Bom, gente, sem perder tempo, eu vou cumprimentar aqui para conversar com a gente o economista e diretor do Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento, IFFD, Davi De Castro. Davi De Castro, bom dia. Bom dia, Anderson. Sempre um prazer conversar com você e com o ouvinte do Faixa Livre. Prazer sempre nosso, viu, Davi, para fazer esse papo aqui conosco, num dia muito importante para o nosso país. Eu comentei ainda há pouco na entrevista que eu fiz com a professora Virgínia Fontes, na cobertura que a gente tem feito esse caso envolvendo o deputado Glauber Braga, do PSOL. Hoje, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, a CCJ, deve definir a situação do processo dele, se envia esse caso ao plenário para ser analisado pelos parlamentares ou se ele volta da estaca zero ao Conselho de Ética. Muito importante esse dia. E, rapidamente, antes de a gente começar a entrar no caso relativo aos tempos da economia, eu queria rapidamente uma análise tua, uma fala sobre esse processo envolvendo o Glauber, Davi. Você que, muito de perto, esteve lá em Brasília, está em Brasília, tem muito contato com o mandato do Glauber Braga, como é que você avalia todo esse caso envolvendo o deputado, essa perseguição que ele sofre? Bom, Anderson, em primeiro lugar, muito obrigado pelo apoio que o Faixa Livre tem dado ao mandato do deputado Glauber Braga, que é um mandato comunista, que é um mandato de um parlamentar que tem dado uma aula de grande política, que não tem recuado diante de uma pressão sistêmica pela sua atuação como um parlamentar socialista em um Congresso que é um covil de ladrões. E tem algo de fundamental nessa perseguição, que é o seguinte, Anderson. O Glauber ele tem revelado para a sociedade a essência do que é o orçamento secreto. Não é apenas uma denúncia a um indivíduo corrupto, que é o Arthur Lira, mas sim a um sistema organizado no parlamento e que conta, inclusive, né, com a legitimação, no final das contas, do executivo. Um esquema de orçamento secreto que, por exemplo, serve como mecanismo de compra de votos para aprovação de medidas impopulares de austeridade fiscal que tiraram o abono salarial no final do ano. Vamos lembrar que o deputado Glauber Braga, em dezembro de 2024, entra com mandato de segurança no Supremo Tribunal Federal, denunciando que 4,2 bilhões de reais em emendas de orçamento secreto foram distribuídas ao Congresso Nacional em troca da aprovação de um pacote fiscal que atacava salário mínimo, que atacava bônus salarial dos trabalhadores mais pobres desse país. E enfrentar todo esse sistema de uma vez, denunciando, sem recuar, fazendo a grande política. E a grande política é o oposto do que se diz aí no senso comum, né, da esquerda governista, que acha que grande política é negociar a portas fechadas nos gabinetes. Glauber tem feito política de fora para dentro. A negociação que o Hugo Mota fez com o deputado Glauber Braga foi por medo. Foi por medo. Porque a mobilização estava crescendo muito. E eles tiveram que recuar e adiar a votação no plenário. Eles foram atrás do Glauber para negociar, diante de uma pressão muito grande da sociedade, não só da esquerda, né? Até a mídia burguesa percebeu que aquilo era um absurdo, né? Então, o que o deputado Glauber Braga tem feito é dado uma aula de como um parlamentar comunista deve se comportar no parlamento, chamando o povo para a luta, não recuando, sabe? Isso assim, tem sido fundamental. A gente estava numa inércia, Anderson. É verdade. Todo mundo fazendo tudo igual, sabe? Que é negociar, pedir um favor aqui, pedir outro favor aí colar, bater na porta do ministro, pedindo, ministro, manda um pouco de recurso lá para não sei aonde, porque a gente está, sabe? Denunciar o sistema, ir para cima. E isso daí deu ânimo, deu vida à esquerda novamente no parlamento. Muito bem colocado. Isso deu ânimo para a esquerda, acima de tudo. É muito importante a gente fazer essa denúncia. Seguiremos aqui na cobertura. Daqui a pouquinho, às 10 da manhã, ao vivo aqui no nosso programa, vamos transmitir a sessão lá da CCJ, que vai discutir o relatório do deputado
Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, em relação a esse processo do Glauber Braga. Davi, eu queria já avançar aqui no nosso diálogo de hoje, falando um pouquinho a respeito dos temas relacionados à economia aqui no nosso país, viu, Davi? Porque temos temas importantes. Aí a gente teve dados aí recentes, Davi, do IPCA, que é a prévia da inflação, IPCA 15, né, divulgados pelo IBGE na última sexta-feira. Esse índice desacelerou 0,43% no mês de abril. Isso representa uma queda de 0,21% em relação ao que a gente teve em março, quando houve um avanço de 0,64% do IPCA. O resultado do mês foi puxado pelos grupos de alimentação e bebidas. 1,14% representaram no IPCA, e também saúde e cuidados pessoais, que teve 0,96% de reajuste nesse último período, informou, de acordo com os dados do IBGE. Isso, juntos, essas categorias responderam por 88% do IPCA 15 no mês de abril. Davi, a gente sabe que a inflação não é lá propriamente o principal problema do país nesse momento, mas, obviamente, a dos alimentos que afeta a população mais pobre. Essa, sim, é uma questão importante. Mas o que é que a gente pode dizer a respeito do IPCA 15, essa desaceleração dos preços que a gente vem observando? Enfim, era algo esperado na tua análise? Anderson, a dinâmica da inflação no Brasil ela é muito atrelada à dinâmica do câmbio. Então, nós estamos em um processo de valorização do real frente ao dólar. Tá? E esse processo de valorização do real frente ao dólar, ele faz com que o preço dos produtos que são importados, o preço dos produtos que contêm insumos importados e dos produtos que concorrem com importados caiam, perfeito? Então, você tem uma ampla gama de bens e serviços que tem um preço reduzido pela dinâmica cambial, tá? Então, conjunturalmente, quando nós temos esse processo de valorização do câmbio, nós temos um processo de estabilização na dinâmica da evolução dos preços, perfeito? Então, são movimentos conjunturais. Assim como quando nós temos uma pressão de desvalorização cambial, isso se transmite de forma muito aguda aos preços. Tá? Então, nós temos que ter cuidado na avaliação desses movimentos conjunturais para não confundi-los com mudanças estruturais. Mudanças estruturais apontariam no sentido de tornar o Brasil um país menos vulnerável a essa dinâmica cambial típica de países periféricos, que é, por exemplo, com estoques robustos públicos de alimentos. Perfeito? Que é, por exemplo, com o fim do PPI da Petrobras, que você estava falando agora há pouco com a professora Virginia Fontes, né? Que a empresa ela tem servido para os acionistas e não para suas funções, inclusive do ponto de vista macroeconômico, de estabilização de preços. Tá? Então, essa ampla cadeia estrutural que impacta diretamente se o país é mais ou menos vulnerável à dinâmica cambial ainda não mudou. Então, nós estamos em uma fase positiva porque o câmbio está valorizando. Se desvaloriza, os problemas se manifestam, tá? Entendo. Davi, muito se fala a respeito do tema da inflação, até porque isso está diretamente ligado à lógica dos juros aqui no nosso país, né? A gente sabe que o Banco Central ele vem elevando os índices da Selic ao longo dos últimos tempos, muito por conta, ou pelo menos eles colocam a culpa nessa aceleração da inflação ao longo dos últimos tempos. É o argumento utilizado pelo BC para elevar a Selic. A gente vai ter uma reunião do Copom na próxima semana que, ao que tudo indica, deve definir uma nova alta da taxa básica de juros. Eu queria uma análise tua. Esses números que a gente observa do IPCA 15, uma desaceleração da inflação, pode produzir reflexos na decisão do Copom na próxima semana, nos dias 6 e 7 de maio. A gente pode ter um aumento dos juros mais baixo em relação ao que a gente vem tendo ao longo dos últimos meses, na casa de 1%. Como é que você vê o reflexo do juro, da inflação, dos números da inflação em relação à decisão que o Copom vai tomar na próxima semana? Anderson, o viés do Copom sempre será altista em um contexto
em que o Conselho Monetário Nacional define uma meta de inflação de 3% em um país em que a inflação estruturalmente gira em torno dos 4,5%. Então, eles sempre vão poder alegar que a taxa de juros deve permanecer ou ser elevada porque a inflação ainda está muito longe da meta de inflação adotada pelo Conselho Monetário Nacional. Eu acho que isso é fundamental, porque é uma meta de inflação incompatível com a estrutura produtiva brasileira, com a dinâmica financeira brasileira, que dá legitimidade para o movimento monetário do Banco Central justificar uma política que transfere 55 bilhões de reais aos rentistas a cada 1% de aumento da taxa Selic. E veja só como que isso é cruel, Anderson. Por mais que haja uma tendência de valorização cambial, o que impacta em uma taxa de inflação mais baixa, estamos ainda muito longe da meta de inflação. Então, eles sempre vão poder alegar isso. E quem determina essa meta de inflação? É fundamental perguntar. É o governo federal, é o governo Lula. Por que o Conselho Monetário Nacional tem na sua composição o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ministra do Planejamento, Simone Tebet, e presidente do Banco Central, que hoje é o Galípolo, que também é do governo Lula. Mas mesmo quando era o Campos Neto, já havia maioria para pressionar o Banco Central a reduzir taxa de juros. Porque se a inflação está convergindo para a meta, já está muito próxima do centro da meta, o Banco Central é deslegitimado até dentro das suas próprias premissas adotadas a manter um viés de alta. Então, ele se desmoraliza, ele é forçado dentro do seu próprio arcabouço institucional, teórico e legal a fazer essa redução. Então, é importante dizer, né, que é um modelo macroeconômico que está no executivo, no poder executivo, em total convergência, em sintonia com o Banco Central, dirigido pelo Gabriel Galípolo, que aqui eu abro aspas e fecho. O Gabriel Galípolo tem reclamado muito que o desemprego não sobe o quanto ele queria. Então, ele vai continuar subindo a taxa de juros para desacelerar a economia e aumentar o desemprego. É isso que ele fala, não sou eu. E por que ele quer isso? Para enfraquecer o poder de barganha dos trabalhadores frente ao capital. Com o poder de barganha deteriorado, os salários tendem a cair. Como o salário é um custo para o capitalista, eles enxergam na queda de salário uma queda de custos que pode impactar na dinâmica de preços da economia. E o Galípolo voltou a repetir esse discurso em mais um daqueles convescotes dos banqueiros ontem. A gente vai tratar daqui a pouquinho, inclusive, teve a presença do próprio ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. E é justamente a respeito disso que eu vou tratar, porque ele segue reproduzindo, o ministro Haddad, essa ideia de que o Estado tem um papel secundário para fomentar o crescimento do país. Ele deu a entender isso ontem no Safra Macro Day 2025, evento patrocinado aí pelo Banco Safra. Sua fala, o Haddad afirmou que a economia brasileira, Davi, tem tudo para ser impulsionada pelo consumo das famílias e pelo investimento das empresas. Abre aspas, não precisamos de impulso maior do que esse para crescer, pelo contrário, acho que esses são os impulsos corretos para crescer com sustentabilidade. Fecha aspas, palavras do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesse evento de ontem lá do Banco Safra. Davi, esse tipo de discurso vem sendo utilizado costumeiramente pelo Haddad desde o início do governo Lula III, algo que contra-eco nas ações da equipe econômica. É possível confiar, Davi, apenas no consumo das famílias e nos investimentos privados para o Brasil se desenvolver? Bom, Anderson, esse debate que o Haddad traz, ele não tem a ver nem com uma disputa entre o campo socialista e o campo burguês, por assim dizer, na economia, mas sim entre o campo keynesiano, raffiano, heterodoxo no geral, e o campo ortodoxo ao longo da história do pensamento econômico. Tá? Qual é o debate
entre a perspectiva ortodoxa e a perspectiva heterodoxa na economia, tá? Aqui traduzindo isso daqui, os keynesianos e os liberais. Os liberais, eles acreditam que a economia largada, a sua dinâmica livre, natural, ao livre mercado, ela tende ao equilíbrio em pleno emprego. Perfeito? Então, o Estado não precisa fazer nada, tá? Quanto menos Estado você tiver, mais rápido o mercado, as forças do mercado, os investimentos privados, os gastos privados vão poder agir e essas forças levarão a economia ao equilíbrio em pleno emprego. Tá? Então, o Estado ele se torna desnecessário. Com a crise de 29, principalmente, há uma mudança, uma ruptura e uma desmoralização dessa perspectiva ortodoxa, que é baseada na lei de Sé e na teoria quantitativa da moeda, que basicamente é o seguinte, traduzindo. A lei de Sé diz que tudo que é produzido gera rendas que são capazes de comprar a própria produção e, com isso, a economia fica em equilíbrio sempre, não há nenhum tipo de problema de demanda, e que intervenções estatais, pelo lado da teoria quantitativa da moeda, só geram inflação nesse contexto. Tá? Então, é um manual pré-keynesiano de ortodoxia econômica, a fala do Haddad. Isso ele falou também lá no iniciozinho do governo Lula III, quando ele apresenta o novo arcabouço fiscal. Ele fala o seguinte: nós estamos apresentando aqui uma lógica fiscal que reduz o papel do Estado para permitir que as forças do mercado conduzam o ciclo econômico daqui para frente. É tirar o Estado da jogada para deixar o mercado levar a economia supostamente ao pleno emprego aqui dentro do conceito deles pleno emprego, que é uma taxa de desemprego que não acelera a inflação, ou seja, uma taxa de desemprego que seja alta o suficiente para quebrar o poder de barganha da classe trabalhadora, estabilizar salários e daí estabilizar preços. Perfeito? É isso, é o que a gente tem aí a partir da atuação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesses discursos que ele faz. Davi, esse tipo de declaração coloca o Haddad apenas no patamar de neoliberal, ou ele já vai além disso, com essa defesa que ele faz do investimento privado para desenvolver o nosso país, enfim, porque há essa discussão também, né, de que o Haddad já passou da ideia de ser um neoliberal dentro desse governo. Como é que você vê essa discussão? O neoliberalismo ele é muito amplo, né? Tem alas mais radicais. Uhum. Alas mais radicais que acham que você tem que ter um Estado mínimo, inclusive do ponto de vista macroeconômico, e que a economia sozinha ela tende ao pleno emprego sem nenhum tipo de intervenção estatal. É uma lógica pré-keynesiana. O Haddad, nas suas falas, ele tem direcionado muito o seu discurso a uma abordagem macroeconômica pré-keynesiana, baseada em lei de Sé e teoria quantitativa da moeda, que é ultrapassada em 2 séculos já. Perfeito, Anderson. E tem mais. A defesa que ele tem feito junto ao Galípolo, em total sintonia, é uma defesa em que o Estado, ao ter qualquer papel de intervenção macroeconômica via política fiscal, tem gerado um aumento muito forte no poder de barganha da classe trabalhadora no Brasil. E isso tem sido o grande problema da economia brasileira. O grande poder de barganha da classe trabalhadora, um suposto grande poder de barganha da classe trabalhadora, que se inicia com um ciclo pós-pandemia em 2021, que o Paulo Guedes não conseguiu quebrar, e eles não conseguem quebrar. Eles reclamam dessa suposta resiliência da economia aos choques de juros. E colocam a culpa na política fiscal, porque eles ainda não conseguiram fazer o ajuste fiscal que eles desejariam. Então, é uma abordagem, obviamente, alinhada a um neoliberalismo muito agressivo. Tá? É uma abordagem neoliberal agressiva, porque há um neoliberalismo em suas várias formas de manifestação, por exemplo, baseada em um social-liberalismo, que tenta resguardar uma aparência progressista com políticas assistencialistas. O Haddad, inclusive, tem atacado as próprias políticas assistencialistas que caracterizaram o governo Lula 1 e 2. Por exemplo, ao reduzir abono salarial, ao atacar o benefício de prestação continuada, ao atacar
a taxa de valorização do salário mínimo. É isso. Davi, eu queria falar um pouco agora sobre uma figura que a gente abordou ainda há pouco, que é justamente o Gabriel Galípolo. Também participou desse evento lá do Banco Safra, defendeu a política monetária adotada pelo BC, pediu paciência para que ela tenha resultado esperado, quer reduzir a inflação, ou seja, deixou claro que o aumento dos juros vai seguir aqui no nosso país. Lembrando que na próxima semana, mais uma vez, teremos uma nova reunião do Copom. Abre aspas, precisamos ter a certeza que a inflação está convergindo e a política monetária está tendo os efeitos desejados. Fecha aspas, resumiu aí o Gabriel Galípolo. Davi, até quando o BC vai seguir apostando nessa alta da Selic? E, mais do que isso, até quando o governo Lula vai passar pano para as iniciativas, para as medidas adotadas pela política econômica adotada pelo Banco Central, liderado pelo Gabriel Galípolo, e que tem a maior parte dos diretores indicados pelo Lula hoje? Bom, Anderson, o que o governo Lula pretende nos próximos meses é o seguinte: ele vai tentar manter estruturalmente a política macroeconômica neoliberal e fazer alguns furos entre o final de 2025 e a eleição de 2026. Tá? Então, ele vai tentar alguns mecanismos ali de curtíssimo prazo para atenuar essa estrutura macroeconômica que ele vai deixar intocada. Tá? A estrutura de taxa de juros alta no Banco Central e a estrutura de política fiscal contracionista no governo Haddad, na gestão Haddad. E qual é a saída que o governo Lula vê para a política econômica não afogar o Lula na impopularidade que tornaria a sua candidatura inviável na eleição de 26? Eles vão tentar algumas saídas, como, por exemplo, o estímulo ao endividamento das famílias, por exemplo, alavancando crédito consignado. Então, o endividamento das famílias é um mecanismo que eles vão utilizar muito para fazer uma espécie de contratendência à política macroeconômica, que logo após, e rapidamente, ela é revertida em 27. Eles vão tentar, em 2026, um reajuste no Bolsa Família. Então, eles estão desde 2022, o Bolsa Família está sem reajuste. Em 2022, ainda auxílio emergencial de R$600, passamos 22, 23, 24 e 25, quarto ano, sem reajuste, o Bolsa Família sendo deteriorado, tendo seu poder de compra deteriorado, ou seja, até do ponto de vista social liberal, o governo Lula tem sido um problema. Eles pretendem dar um aumento forte no Bolsa Família. Então, um aumento no Bolsa Família combinado com o endividamento das famílias no geral, combinado com a política de isenção do imposto de renda para a classe média, eles esperam gerar algum efeito ali na popularidade do governo e algum efeito macroeconômico de curtíssimo prazo. Cara, aí sim, em 27, isso não sou eu que estou falando, não é especulação, não é uma hipótese, é um anúncio formal de uma ministra central no governo Lula, que é a Simone Tebet. Eles pretendem atacar os pisos constitucionais da saúde e da educação, porque eles não conseguiram nesse terceiro governo Lula ainda por falta de correlação de forças. A correlação de forças, isso eu vou ter que concordar com as pessoas que dizem isso, ela foi muito desfavorável para o governo atacar o piso da saúde e da educação, porque nesse Congresso reacionário que tem perseguido o mandato do deputado Glauber Braga e a classe trabalhadora, foi capaz de atacar BPC, saúde e educação, o que revoltou o mercado no final do ano. Convenhamos. Então, essa é a estrutura macroeconômica que nós podemos esperar. Do ponto de vista estrutural, no que importa, permanece tudo igual no Banco Central e na política fiscal do Haddad, e no ponto de vista conjuntural, um pequeno recuo tático, tal qual o Bolsonaro fez em 22, no final do seu mandato, para tentar se tornar viável eleitoralmente. E, diante disso, eu vejo que tem alguns colegas meus, né, também colegas seus, que falam que a política econômica do governo Lula é híbrida, não é totalmente neoliberal. Combina o neoliberalismo com o social-desenvolvimentismo. Por quê? Porque faz esses recuos táticos eleitoreiros.
recuo tático eleitoreiro só reforça o caráter neoliberal da política do governo Lula 3. É isso, um governo híbrido, né? Esse é o discurso que tem sido adotado por parte aí desses que ainda defendem o governo. Davi, esse silêncio obsequioso por parte desses que apoiam o governo, esses discursos aí de hibridismo, enfim, uma defesa desavergonhada sob o argumento da correlação de forças, isso representa o quê, na tua avaliação? Seria a rendição de setores majoritários aí da esquerda, o que os banqueiros desejam, acima de tudo? Seria uma forma. Esse discurso tem vários objetivos distintos, né? Tem uma leitura que é honesta, que guarda um grau de honestidade, né? Que enxerga em movimentos conjunturais e eleitoreiros caracterizações estruturais e permanentes. Por exemplo, se o governo faz um recuo tático em relação ao imposto de renda, tá? O que é importante, né? Isentar quem ganha até R$5.000, eles já enxergam nisso um movimento do governo ali em contradição com políticas econômicas neoliberais e um movimento de enfrentamento, né? Porque no projeto de imposto de renda tem o quê? Uma isenção até R$5.000 e uma taxação de lucros e dividendos, né? Na prática, uma taxação de lucros e dividendos, esse imposto mínimo, em 10%. Só que quando a gente... se a caracterização do governo é híbrida por conta desse movimento eleitoreiro, nós somos obrigados, por respeito à lógica, a falar que o governo Bolsonaro também não era neoliberal e era híbrido. Ele era meio social-desenvolvimentista keynesiano e meio neoliberal. Por quê? Porque essa proposta também estava no governo Bolsonaro. O projeto de lucros e dividendos aqui é importante lembrar. Ele chegou a ser aprovado na Câmara dos Deputados na gestão do Paulo Guedes. Uhum. Tá? Chegou a ser aprovado. Então, isso está aprovado, a taxação de lucros e dividendos. Está no Senado. Tá? Avançou na Câmara e foi parar no Senado. Paulo Guedes também propôs isenção de imposto de renda. Ele tentou. Então, esse movimento do Bolsonaro eleitoreiro também naquela época, né, de tentar alguma taxação de lucros e dividendos, vou dizer que, inclusive, que é o dobro da taxa atual, da proposta atual, é o dobro, tá, Anderson? Sim. O Paulo Guedes queria taxar em 20%. Não se assustem. E agora a gente está querendo taxar em 10%, e isso significa uma ofensiva ao neoliberalismo. Então, o Paulo Guedes era o grande inimigo do neoliberalismo desse país. Tá? Esse movimento eleitoreiro de tentar abrir espaço fiscal para políticas curto-prazistas não pode mudar a nossa caracterização, que deve ser baseada na estrutura macroeconômica, no novo arcabouço fiscal, na dinâmica de taxa de juros do Banco Central, na forma como as empresas estatais têm atuado, na forma como o BNDES tem se dirigido ao apoio à desestatização por parcerias público-privadas de serviços públicos como saúde, educação, sistema prisional, na forma como a Petrobras tem direcionado o seu movimento ao atendimento de distribuição de lucros e dividendos para acionistas. Então, o que é estrutural que importa na caracterização de um governo? Davi, eu quero avançar aqui no nosso papo, porque está chegando no tempo limite nosso aqui. Eu tenho ainda que tratar desse escândalo aí do INSS. Queria falar um pouco sobre essa fraude que foi divulgada pela grande imprensa na última semana, desvio de recursos dos aposentados para determinadas entidades. A professora Virgínia falou com muita propriedade a respeito de uma dessas entidades, enfim, falou sobre a Conafé, fez denúncias importantes, trouxe dados que eu, sinceramente, desconhecia. Mas eu queria uma análise, uma avaliação tua a respeito do que é que isso representa, o que esse escândalo representa para o governo, para o próprio INSS, enfim, e também que você falasse a respeito de um outro tema relacionado a isso, porque a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, ela propôs que o governo Lula emitisse um crédito extraordinário na casa dos 6,3 bilhões de reais, justamente para ressarcir os aposentados que tiveram as suas aposentadorias descontadas. 6,3 bilhões de reais seriam aí os recursos desviados do INSS por conta dessa fraude que iniciou lá em 2019 e avançou até pouco tempo atrás. Me parece uma iniciativa fundamental da deputada essa proposta aí de emissão de crédito extraordinário para ressarcimento imediato dos aposentados lesados por essa fraude. Mas só que há um detalhe, né? Parece que há um parlamentar aí criticando essa proposta
da Fernanda Melchiona. Eu queria fazer um pacote, que você analisasse o escândalo em si e falasse também, obviamente, sobre essa proposta da deputada do PSOL. Anderson, sobre esse debate específico de como os aposentados que foram roubados em um esquema de corrupção serão restituídos, tá? O que está na mesa agora? Bom, em primeiro lugar, há todo um processo de recuperação desses recursos que demora meses, que pode demorar anos, tá? Que é tomar o dinheiro das instituições e dos agentes corruptos que roubaram esses aposentados para restituí-los, tá? Restituir os aposentados. Anderson, perceba que há um processo em que muitos aposentados podem morrer sem receber esse dinheiro que foi roubado deles por anos. Então, muita gente foi descontada aí por 4, 5 anos seguidos, sem autorização. Então, isso é um roubo muito grande. Daí, o papel do Estado em fazer o ressarcimento imediato desses aposentados e, ao mesmo tempo, cobrar dos corruptos para o ressarcimento dos cofres públicos. Essa é a direção correta. E não ficar esperando um processo longo para os aposentados só no fim desse processo longo de justiça, de cobrança dos corruptos para receber esse valor. E aí a proposta da Fernanda Melchiona é a seguinte, que ela é fundamental, ela é central, que isso seja feito por crédito extraordinário. Ou seja, o governo, primeiro ele vai pagar imediatamente os aposentados, tá? Que os aposentados e pensionistas que foram lesados, roubados, ao mesmo tempo que cobra os corruptos. Então, os aposentados e pensionistas eles seriam imediatamente restituídos, o que seria ótimo para o governo Lula, porque isso estancaria a crise, seria uma resposta energética e uma resposta ao bolsonarismo, que quer tornar desse escândalo uma nova Operação Lava Jato. Então, seria muito eficiente do ponto de vista da governabilidade, do ponto de vista eleitoral do governo Lula, da popularidade do governo Lula, uma abertura de crédito e um programa de pagamento do acumulado até agora imediato. E o crédito extraordinário tem uma segunda vantagem, que ela é fundamental. Quando esse pagamento é realizado por crédito extraordinário, o governo não precisa retirar de uma outra área social. Não precisa retirar de investimentos públicos, não precisa retirar das universidades, dos hospitais federais, de obras de moradia, de obras de saneamento. Tá? O crédito extraordinário ele é uma exceção às regras fiscais. Então, esse valor não vai competir com as outras políticas sociais. Perfeito? Não diretamente. Então, isso é o mecanismo mais eficiente de atuação do governo agora. E diante dessa eficiência, tanto em termos de governabilidade, tanto em termos eleitorais, quanto em termos orçamentários, que é a proposta da Fernanda Melchiona, a extrema-direita ela enxergou nessa proposta uma ameaça ao seu projeto de atacar o governo Lula. Por quê? Porque a partir do momento que o governo Lula paga esses 6 bilhões aos aposentados, ele consegue retomar o controle da narrativa. Bolsonaro iniciou o processo de corrupção e nós não só combatemos, como devolvemos o dinheiro aos mais pobres. E estamos cobrando agora dos corruptos a restituição. Isso seria uma narrativa fatal para o bolsonarismo. Por isso que eles atacaram de forma violenta a deputada Fernanda Melchiona com o objetivo de desmoralizar a proposta e de enfraquecer o governo Lula, tá? Foi o senador Cleitinho, que é um criminoso, um sujeito criminoso, e eu afirmo isso com toda a tranquilidade do mundo, porque é um sujeito que espalha fake news, falando que o PSOL e a deputada Fernanda Melchiona estão protegendo os corruptos. Isso é um criminoso, isso é um bandido. A Jovem Pan também espalhou essa fake news. Criminosos. É vergonhoso tudo isso, viu, Davi? Uma iniciativa para lá de fundamental da deputada Fernanda Melchiona. A gente está tentando, inclusive, fazer um diálogo com ela aqui no programa para falar a respeito disso, de outros temas. É uma iniciativa muito importante que está sendo criticada pela oposição, numa tentativa, obviamente, de enfraquecer o governo Lula. É um negócio odioso. Para a gente fechar aqui o nosso papo, Davi, eu queria trazer uma mensagem que eu recebi aqui em Dapu, que mostra
a situação do povo brasileiro, especialmente dessa lógica neoliberal adotada por esse governo, que ataca muitos benefícios sociais. A Joana Dark, ela disse aqui o seguinte: oi, pessoal. Davi, eu recebia Bolsa Família. O meu filho, PCD, que é a abreviação de pessoa com deficiência, começou a trabalhar em poucos meses. Retiraram da gente, retiraram o Bolsa Família. Aí ela segue aqui: lamento em dizer, o PT é mais útil ao povo sendo oposição. É a situação grave que está colocada, né, Davi? A gente tem esse ataque, acima de tudo, aos benefícios sociais, no sentido de reduzir os gastos públicos. É uma lógica nefasta para o Estado brasileiro, em especial para as pessoas pobres, né, Davi? Exatamente. Ontem eu estava conversando com um senhor, né, que participa da luta contra políticas econômicas capacitistas, e ele veio trazer preocupações sobre, por exemplo, o pagamento do BPC a pessoas com autismo, em que há um movimento que vem sendo articulado, inclusive via Ministério da Fazenda, de tornar esses pagamentos, esses beneficiários, como sinônimos quase que de fraudadores, tá? De questionar essas pessoas com deficiência como se estivessem inventando condições para receberem BPC. Esse movimento foi muito evidente no final do ano, né? Que é um movimento capacitista, inclusive, né? De ataque aos beneficiários do BPC em especial, tá? Então, é muito importante levarmos em consideração esses fatores, tá? Para trazer uma nova dimensão da luta contra a austeridade, que é muito pouco falada. A austeridade ela é capacitista. Então, o reconhecimento de casos de autismo que implicam em maior número de beneficiários do benefício de prestação continuada, por exemplo, tem sofrido uma ofensiva neoliberal que coloca essa condição como algo forjado por pessoas que são corruptas, desonestas e que querem ganhar um benefício inventando uma condição, uma doença, tá? Isso impacta no Bolsa Família, isso impacta no BPC, isso tem um impacto amplo aí de política de austeridade, reforçando o capacitismo que também é estrutural e estruturante na nossa sociedade capitalista. Muito grave tudo isso. Enfim, a gente continua aqui na denúncia, trazendo luz a esse processo que o país atravessa ao longo dos últimos tempos de fortalecimento da lógica neoliberal e de ataque aos direitos da população. Davi De Castro, eu quero agradecer mais uma vez a tua presença aqui. É sempre uma alegria te receber no Faixa Livre. Obrigado pela tua presença. Daqui a pouquinho vamos transmitir ao vivo aqui essa sessão da CCJ que deve definir a situação do deputado Glauber Braga. Esse processo dele vai a plenário ou volta lá para o Conselho de Ética. Obrigado mais uma vez, viu, Davi? Eu que agradeço e Glauber fica. Sempre. Grande abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com o Davi De Castro. Davi De Castro, economista e diretor do Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento, IFFD.